Olá, eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E este é o quadro Os Santos da Semana. E essa semana nós conheceremos os santos que vão do dia 11 de julho até o dia 17 de julho. E hoje, dia 11 de julho, é o dia de São Pio I, nascido em Aquileia, na Itália, no ano 100. Pius Desposini era filho do 15º bispo de Jerusalém, Judas. Acredita-se que ele era um dos príncipes antigos, aparentados com Jesus Cristo por causa de sua filiação. No entanto, esta era uma questão que só interessava aos cristãos, pois, na época em que viveu, o cristianismo era primitivo e sofria com muitas perseguições. E amanhã, dia 12, comemoraremos São João Gualberto. João Gualberto, segundo filho dos Visdonini, nasceu no ano de 995 em Florença. Foi educado num dos castelos dos pais, Gualberto e Dona Vila, nobres e cristãos. A mãe cuidou do ensino no seguimento de Cristo. O pai os fez perfeitos cavaleiros, hábeis nas palavras e nas armas, para administrar e defender o patrimônio e a honra da família. Na terça-feira, dia 13 de julho, será o dia de Santo Anacleto. O seu nome significa aquele que é chamado. Anacleto foi ordenado diácono por São Pedro. Discípulo fiel, Anacleto seguia Pedro por toda parte, desbravando a cidade de Roma e conhecendo a realidade das diversas igrejas cristãs. Ele foi eleito Papa em Roma e aproveitou um tempo de paz concedido aos cristãos sob o reinado do imperador Vespasiano para organizar a igreja que crescia rapidamente. Chegou a ordenar 25 sacerdotes em Roma. Também foi dele a estranha ordem de que os homens cristãos não deveriam ter cabelos compridos. E no dia 14 de julho comemoraremos São Boaventura. Boaventura nasceu no centro da Itália em 1218 e, ao ficar muito doente, recebeu a cura por meio de uma oração feita por São Francisco de Assis, que, percebendo a graça, tomou-o nos braços e disse: Ó Boaventura! Entrou na ordem franciscana e, pela mortificação dos sentidos e muita oração, exerceu sua vocação franciscana e sacerdócio na santidade, a ponto do seu mestre qualificar-lhe assim: parece que o pecado original nele não achou lugar. E no dia 15 de julho será o dia de Santo Henrique. Henrique era filho do Duque da Baviera. Nasceu no ano de 973 em um castelo às margens do rio Danúbio. Viveu a sua infância em um lar cristão e tinha uma família santificada, já que seus irmãos renunciaram ao conforto do castelo para se dedicar somente à fé. E no dia 16 comemoraremos Nossa Senhora do Carmo. Carmelo, em hebraico, Carmo, significa vinha, e Elo significa Senhor, portanto, vinha do Senhor. Este nome nos aponta para a famosa montanha que fica na Palestina, donde o profeta Elias e o sucessor Eliseu fizeram história com Deus e com Nossa Senhora, que foi prefigurada pelo primeiro numa pequena nuvem. Vários papas promoveram o uso do escapulário e Pio XII chegou a escrever: devemos colocar em primeiro lugar a devoção do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E ainda, escapulário não é carta branca para pecar. É uma lembrança para viver de maneira cristã e assim alcançar a graça de uma boa morte. E no sábado, dia 17 de julho, será o dia de Santo Aleixo. Ele que foi o único filho de um senador romano chamado Eufemiano, nascido em 350 em Roma. Ele tornou-se herdeiro de uma grande fortuna. Mesmo assim, foi educado na fé cristã, coisa que não era habitual para os nobres do Império Romano perseguidor de cristãos. Desde criança, Aleixo ficou conhecido por causa da caridade que ele expressava para com todos,
sem fazer distinção de pessoas. E o santo que nós escolhemos para falar um pouquinho mais sobre ele essa semana é franciscano, né, Carol? Franciscano, São Boaventura. O seu nome de batismo era João de Fidanza. Ele nasceu em 1218 em Bagno Regio, região de Viterbo, na Itália. O seu pai era um médico famoso e bem conceituado na região. Contudo, quando o pequeno João de Fidanza teve uma enfermidade grave, o pai não conseguiu curá-lo. A cura aconteceu quando o pai, a mãe e familiares pediram pela intercessão de São Francisco de Assis. Esta cura foi como um sinal profético, pois o pequeno João, no futuro, viria a ser um grande reformador dos franciscanos. Aos 20 anos, entrou no convento dos franciscanos. Apenas 2 anos depois, ele vestia o hábito, adotando o nome de Boaventura. Como seus dotes de inteligência e cultura logo afloraram dentro da ordem, ele foi designado para estudar filosofia e teologia na famosa Universidade de Paris. Mais tarde, em 1253, na mesma universidade, foi nomeado professor catedrático das 2 matérias. Sua sabedoria na condução de assuntos difíceis também se destacou. São Boaventura tornou-se amigo e companheiro de Santo Tomás de Aquino, outro grande nome da intelectualidade católica e também doutor da Igreja. Esta amizade foi frutuosa para os 2 santos e para a Igreja, pois dessa amizade nasceram grandes obras literárias e espirituais que definiram rumos na Igreja pelos séculos vindouros. Eu não queria interromper o seu vídeo, mas o assunto é verdadeiramente muito importante. Nós estendemos nossas mãos para lhe pedir ajuda. Nossa família evangeliza através das redes sociais e temos vídeos diários no YouTube. O nosso apostolado tem transformado muitas vidas e contamos com a sua generosidade. Mande um Pix para nós, de qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer, pois o pouco com Deus é muito. Seja um sócio evangelizador. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus te abençoe e recompense. Salve Maria! São Boaventura viu que a ordem dos franciscanos era como que uma miniatura da igreja, porque as 2 se originaram a partir de homens humildes e simples. Somente mais tarde é que os nobres e intelectuais se juntaram a elas. Por isso, São Boaventura defendeu fortemente os franciscanos e as chamadas ordens mendicantes, muito combatidas pelas ordens seculares. As mendicantes, dizia, representavam as origens da igreja, e isso tinha que ser preservado, mesmo que essas ordens já estivessem presentes nas grandes cidades e universidades da Europa. A origem tinha que ser preservada. São Boaventura ficou famoso como orador e teólogo quando começou a defender as ordens mendicantes. Mais tarde, em 1257, o Papa Alexandre IV nomeou-o superior dos franciscanos, função que ele exerceu durante 18 anos. O exercício desta função foi tão inspirado que São Boaventura passou a ser chamado de segundo pai e segundo fundador da ordem franciscana. E com efeito ele conseguiu unir de maneira maravilhosa as correntes antigas e novas dentro da ordem, dando a ela um novo impulso. Baseado em Santo Agostinho e Platão, São Boaventura escreveu suas obras teológicas em 11 volumes, procurando sempre dar fundamentação racional às grandes verdades de fé. Além de superior geral dos franciscanos e de escritor renomado, São Boaventura recebeu a nomeação de bispo e cardeal por meio do Papa Gregório X. Nesse cargo, ele assumiu a responsabilidade de organizar e liderar o Concílio de Lyon. São Boaventura teve papel decisivo no Concílio de Lyon no ano de 1274. Ele conseguiu reconciliar as ordens mendicantes e o clero secular que, a essa altura, ainda viviam em contendas.
Este foi um dos grandes legados de São Boaventura para a Igreja. Depois disso, talvez sentindo que sua missão neste mundo estava cumprida, ele veio a falecer, estando ainda na cidade de Lyon. Na ocasião, foi atendido diretamente pelo Papa, que o estimava bastante. Era o dia 15 de julho de 1274. São Boaventura foi canonizado no ano de 1482, quando recebeu o título de doutor da Igreja por causa das suas obras. Oremos. Ó Deus, que ao vosso povo desse São Boaventura, para ministro de sua eterna salvação, concedei, nós vos rogamos, que mereçamos tê-lo como nosso intercessor no céu, assim como o tínhamos na terra como mestre de nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Boaventura, rogai por nós. E amanhã, segunda-feira, ao meio-dia, tem vlog novo aqui no canal, não perca!